Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição 12, meu povo, tem como tema o jovem rico. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, estamos entrando na nossa última semana da lição desse trimestre. E eu vou perguntar pra você mais uma vez, você já adquiriu a sua lição do trimestre que vem? Trimestre que vem nós vamos conversar um pouquinho sobre as 3 mensagens angélicas. Na verdade, já começa semana que vem, sábado, vamos começar a estudar essa lição que ó, já dei uma olhada nela e ela tá ó, top demais. Nós vamos falar disso porque ela é muito importante para nós adventistas e para nós jovens. Afinal de contas, as 3 mensagens angélicas estão no nosso símbolo JA. Então, se você ainda não adquiriu a sua lição, corre, você tem essa semaninha para adquirir, para você não ficar sem esse maná diário. Como eu estava dizendo, a lição 12 tem como tema Jovem Rico. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Pense na seguinte situação. Pense que você é um jovem empresário que mora na Austrália e você faz uma vida um tanto quanto diferente do padrão comum. Você faz uma escolta ali, por exemplo, de alguns traficantes da máfia pela Itália, você negocia com terroristas do Himalaia, só que você acontece o quê? Você começa a adquirir muito dinheiro, porque uma coisa que a gente não pode negar é que quando você faz coisas erradas, você consegue um certo benefício aos olhos do mundo. E essa história é a história de um rapaz que se chama Julian Archer. Julian Archer, ele era essa pessoa, ele fazia todas essas coisas e conquistava muito dinheiro. Ele tinha muita renda por causa disso. Mas nós temos aqui um grande problema. Porque quando você olha e entende esse conceito que aos olhos do mundo você está fazendo alguma coisa correta, quer dizer que aos olhos de Deus você não está. Porque Deus e mundo não conversam. Não tem como eu fazer algo bom aos olhos do mundo e ser contra Deus. Na verdade tem que fazer algo que é bom para Deus, que normalmente vai ser contra os olhos do mundo. Mas, continuando a história de Julian aqui, passado um tempo ele se torna um líder da igreja adventista do sétimo dia, lá na região do Pacífico Sul. E ele começa a mostrar algumas coisas, ele até escreve um livro que se chama Socorro, Fui Abençoado, Como Impedir que as Bênçãos de Deus se tornem Maldições. E por que ele escreve esse livro? Porque ele começou a falar um pouco, a entender que ele era da igreja, ele entendia que, e ele começou a falar o seguinte, ó, parece que quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu sentia a necessidade de estar afastado de Deus, menos eu sentia a vontade de ficar próximo dele, menos eu sentia que eu sou dependente de Deus, menos eu sentia que eu podia falar assim, não, eu posso confiar com Deus. Por quê? Nós, seres humanos, temos um conceito do seguinte, nós normalmente procuramos a Deus quando nós estamos aonde? Passando pela dificuldade. Quando nós estamos ali no desespero, nós estamos ali dentro de algum local assim, sofrimento, igual o pessoal diz, não existe ateu numa queda de um avião. Nós seres humanos temos essa tendência de buscar. Porém, quando nós estamos no topo aos olhos do mundo, nós temos cada vez menos essa necessidade de buscar a Deus. Não porque nós não devemos buscar a Deus, mas porque o nosso ego se infla, enche e começa a falar assim, não, eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro, posso comprar carro, moto, mansão, posso viajar, então eu não tenho necessidade desse Deus aí. E algo começa a falar conosco, e aqui, porque aqui é o nosso lado pecador, nosso lado pecaminoso tomando o controle total da nossa vida. Então, quando nós olhamos para a história de Julian, ele começa a falar e destacar alguns pontos da igreja. Por exemplo, ele lembra ali do texto de Mateus 16, 26, onde Jesus fala assim, o que adianta você conquistar riquezas e perder a sua alma? Ele fica assim, cara, faz sentido. E ele vai olhando para a vida dele e ele fica se perguntando, ele fica naquele conflito, naquela olhada falando assim, cara, eu tô escolhendo quem? O mundo ou Deus? Para quem? Quem que eu tô fazendo? Por que eu faço isso? Para ficar rico? Mas o que adianta eu acumular tesouros aqui e perder a minha salvação? O que eu devo fazer? E talvez essa é a mesma pergunta que eu e você façamos, talvez não no mesmo nível de Julian, mas talvez um nível menor. Talvez eu e você estamos numa situação onde nós estamos relativamente confortáveis financeiramente, mas uma coisa que é importante falar é que não é porque nós frequentamos a igreja, não é porque nós somos membros da igreja que nós vamos deixar de amar o dinheiro. Porque é uma relação, lembra do processo de santificação que eu falei já diversas vezes na lição desse trimestre?
Então é esse conceito aplicado. Nós somos salvos, ou seja, somos justificados e necessitamos passar pelo processo de santificação. E às vezes esse processo demanda muito tempo, demanda muito esforço, demanda muita oração, muito joelho dobrado. E as nossas tendências pecaminosas, elas continuam. E o dinheiro é uma delas, onde nós podemos continuar amando o dinheiro e querendo ficar na igreja. Ou seja, é esse conflito dentro de nós. Aí nós podemos olhar e tentar entender. E Julian fala no livro dele, ele conta de como a graça salvou ele, como a graça começou a mostrar para ele. Deus falou para ele assim, ó, cara, você está escolhendo o quê? Você quer se salvar ou você quer se perder? Será que você está sendo um cristão Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Você não está conseguindo aproveitar nenhum dos dois lados? Você não quer estar salvo? Então, ó, abra mão disso aí. Isso que você está fazendo está errado. Você sabe que está errado. E aqui é importante nós analisarmos como o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo, ele nos capacita a olharmos e falar, ó, estamos andando pelo caminho errado. Você, meu filho, está indo para a perdição. E Julian teve esse conceito, ele teve esse entendimento que talvez eu e você ainda não entendemos. Talvez eu e você temos este apego ao dinheiro, ou apego a um carro, apego a um serviço, apego a uma casa, que Deus ainda está tentando falar com você, meu filho. Para que você quer isso? Para que você quer um carro de 100 mil reais, de 200 mil reais, de meio milhão de reais, sendo que um carro de 80, um carro de 60 vai te satisfazer, vai fazer o que ele tem que fazer? Por que você quer morar numa casa de 2 milhões de reais, sendo que a tua casinha de 120 mil reais está ótima, está te satisfazendo? Lembre-se, Deus não é contra termos dinheiro. Nós vimos ali na lição Abraão tinha dinheiro, nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jó tinha dinheiro, nós vemos Jacó com dinheiro, nós vemos vários personagens que têm dinheiro, mas você percebe que esses personagens não eram apegados aos bens materiais, eles se apegavam a Deus e tinham essas bênçãos, porque o importante é nós vermos, nós analisarmos que os bens materiais que Deus nos disponibiliza é porque Ele tem um plano para que esses bens alcancem outras pessoas. Não é para você ficar rico, não é para você ficar no conforto teu, não. É para que esses bens materiais que Ele confiou a você possam alcançar outras pessoas. Então você não pode se apegar, sabe por quê? Porque tudo é dele, Ele é dono de todas as coisas. Então, essa semana nós vamos olhar e entender um pouquinho mais, olhando para a história do jovem rico, que ao falar com Cristo fez uma pergunta e Jesus deu uma resposta na qual talvez ele não ficou muito confortável. Talvez seja a mesma resposta que eu e você precisamos ouvir e talvez nós também não fiquemos confortáveis com essa resposta. Nessa semana nós vamos olhar, estudar e entender melhor a história desse jovem. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai por esse estudo dessa semana, onde nós vamos olhar um pouquinho mais para a história do jovem rico, Pai, para entendermos esta relação entre o ser humano com o dinheiro, Pai. Entender que se nós nos apegarmos ao dinheiro, nós perderemos a nossa salvação, Pai. Peço que o Senhor transforme o nosso ser, Pai. Toque o nosso coração. Derrame a sua sabedoria sobre nós, para que possamos fazer tudo de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, Pai. Nós talvez estamos na mesma situação de Julian, nos apegando aos bens materiais, talvez fazendo coisas erradas para adquirirmos esse dinheiro, Pai. Mas nós estamos abrindo mão da nossa salvação. Fale ao nosso coração. Faça a transformação que o Senhor fez na vida de Julian, para que possamos, através da graça, abrir mão disso, abrir mão desse caminho de morte, para alcançarmos a vida eterna. Pai, também perdoe os nossos pecados, pois somos falhos e pecadores e diversas vezes erramos contra Ti, mas o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, que nos perdoa e nos guia à salvação. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira, pontualmente às 5 horas da manhã, exceto com algum problema da internet, ele acaba sendo um pouquinho mais tarde. Também não se esqueça que aos sábados eu sempre faço uma meditação para o seu coração e especificamente essa semana, ou melhor, ontem, nós conversamos um pouquinho sobre a revelação especial. Se você não viu, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Então, para você não perder esses conteúdos, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre receber as notificações. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força. E também
para o YouTube entender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode ser recomendado para mais pessoas, ou seja, mais pessoas irão conhecer a Cristo e mais pessoas serão tocadas por essa mensagem. E também você pode ajudar de uma forma mais direta, clicando ali embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens, nessa outra playlist das meditações que eu trago aos sábados para vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!